Paz e graça, meus amados irmãos. Eu quero dizer que para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui mais uma vez, junto com os irmãos. Esta aqui também é a minha casa. Eu me sinto muito bem aqui e me sinto muito à vontade em estar com os irmãos. Quero trazer um abraço da vossa filha, Betesda, em nome de todos que lá estão. Um abraço para os irmãos. Eu gostaria de, sem muita demora, ler o texto que está lá em João, Evangelho de João, no capítulo 15. Nós vamos ler apenas o versículo 5, que é o versículo que é a nossa divisa, a divisa da Semana da Família, aqui nesta igreja. Vale a pena lembrar que a família, ela é uma construção especial de Deus, para o nosso bem-estar, né? Então, vamos ler o texto que está lá em João, capítulo 15, no versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, meus amados, por esse momento especial em que o Senhor, através da sua palavra, Ele fala aos nossos corações, Ele nos ensina. Esse é um momento de ensinamento, de aprendizado. Então vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a entender aquilo que Ele quer nos ensinar esta noite. Para você que está nos acompanhando através das redes sociais, também fique atento ao recado de Deus, porque é o recado mais urgente de Deus para nós hoje. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento em que nós temos, Senhor, a liberdade de cultuar o teu nome. Nós temos, Senhor, a tranquilidade, Senhor Deus, de poder bendizer, engrandecer, louvar o teu santo nome. E é por isso, Deus, que nós estamos aqui, porque nós queremos nos derramar diante da tua presença. Nós queremos, Senhor Deus, nos render aos teus pés. Nós queremos, Senhor, fazer a tua vontade. Queremos viver, Senhor Deus, de uma forma digna do teu evangelho, Senhor. E é por isso, Deus, que nós estamos aqui. Fala aos nossos corações, nos ensina, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nos mostra, Senhor Deus, o caminho que o Senhor quer que nós trilhemos, Senhor, para que tão somente o teu nome seja glorificado, agora e para todo sempre. Amém. Bem, meus amados, conforme o nosso tema, frutifica em minha família, frutifica na família. Nós vamos alterar aqui o tempo desse verbo para o modo imperativo, frutificar em nossa família. Quando a gente muda o tempo do verbo, faz toda a diferença, porque a ação agora é nossa. A ação de frutificar, ela é nossa. Quem tem que frutificar na família é eu e você. Quem tem que fazer a diferença na família? Eu e você. Cada um na sua família, né? E esse texto ele fala da videira verdadeira.
A videira aqui, ela pode ser tanto uma planta simples, uma simples planta, como toda uma plantação, né? A ideia aqui é que essa planta, ou essa plantação, essa vinha, né, vamos dizer assim, ela já está caracterizada aqui como o próprio Jesus. Ela é identificada aqui como o próprio Jesus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, ou seja, o meu pai é quem me sustenta. A ideia aqui é a ideia de dependência. Então, se Jesus Cristo é a videira verdadeira e nós, cada um de nós, somos os ramos, então fica demonstrado aqui que existe uma inteira dependência de nós para com o Senhor Jesus, que é a videira verdadeira. Mas essa planta, essa vinha, ela precisa dar frutos. E quando a gente fala em frutificar, em dar frutos, a gente lembra dos frutos do Espírito. Vamos ver se a gente consegue falar de qual? Amor, paz, bondade, longanimidade, temperança, domínio próprio, paciência. São os frutos do Espírito. É importante para a gente entender o que esse tema quer nos fazer refletir, é que os frutos, eles não são o resultado. Tem muita gente que pensa que os frutos é trazer pessoas para a igreja, apresentar, fazer com que pessoas, influenciar pessoas a aceitarem a Cristo. Tem muita gente que pensa que os frutos é qualquer outro tipo de serviço que você faz na igreja para que isso aqui se sustente, né? Os que cantam, os que pregam, os que limpam, os que arrumam, os que organizam, os que administram. Os resultados não são os frutos. Os frutos são as ações que levam a esse resultado. Então os irmãos começam a perceber que existe uma responsabilidade grande de cada um de nós em frutificar em nossa família. Para ficar bem claro essa ideia da planta, da vinha, né, da videira verdadeira, dessa ideia de dependência do Senhor, porque todos nós devemos estar em Cristo, devemos estar ramificados em Cristo. Lá em Isaías 5, 7 fala sobre essa vinha, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis que a opressão, justiça, e eis que aqui clamou. A vinha, a videira, a vinha, a planta é o povo de Israel. Nós somos a videira, os ramos ligados a essa videira. Nós somos a planta, a plantação do Senhor, e o Senhor é o próprio agricultor, aquele que cuida, aquele que permite que possamos dar frutos. Lá em Jeremias 2:21 fala: eu mesmo te plantei, diz o Senhor, como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como vide estranha? Aí a gente já começa a entrar num outro momento em que os frutos, eles devem existir, mas eles devem existir com qualidade. Então, como eu vou frutificar em minha família?
e frutificar com qualidade. Existem muitos lares nas igrejas, de uma forma geral, que são lares divididos. Um ou outro cônjuge aceitou a Cristo e o outro ainda não. O pai e a mãe seguem a Cristo, mas os filhos ainda não. Os filhos seguem a Cristo, mas os pais ainda não. Então torna-se um lar dividido. A responsabilidade então é daquele que está ramificado em Cristo, de dar frutos ali naquele lugar. E quando nós falamos em dar frutos, e lembramos logo inicialmente, dos frutos do Espírito, a gente começa a perceber que a nossa ação é quem vai produzir o resultado que o Senhor espera de nós, o resultado que nós esperamos. Existem crentes, pessoas que oram por anos a fio para a salvação da sua família. E muitas vezes nem vê a salvação da sua família. Parte desse mundo e não vê a salvação da sua família. Eu tenho várias experiências de pessoas, irmãos nossos, que tiveram essa luta durante anos e não conseguiram ver a sua família toda no altar de Deus. Então, meus amados, os ramos precisam estar enxertados na videira. Essa videira, ela descende de Israel. Essa videira somos eu e você, o Israel espiritual de Deus, que é apresentada como descendência de Cristo. Então, se nós somos os ramos, precisamos frutificar, e frutificar com qualidade, com muita qualidade. Não é só simplesmente dar fruto. Quando alguém pega um fruto qualquer, que ele não está doce, ele não está carnudo, ele não tem qualidade, você percebe logo, e logo você deixa de lado. Mas quando a planta, a árvore, ela dá o fruto com qualidade, um fruto saboroso, esse fruto ele é apreciado. Então é esse fruto que eu e você precisamos buscar, dar em nossa família. Porque é esse fruto que vai produzir o resultado, que não somos nós os responsáveis por produzir, e sim o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Lê do engano alguém que pensa que é ele que convence alguém de alguma coisa, mas é o Espírito Santo de Deus que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então, todo ramo precisa estar ligado a Cristo. Paulo, ele usa palavras em Cristo, essa expressão em Cristo, para demonstrar o direito legal de sermos adotados, de estarmos inseridos nessa família, na família de Cristo, na família de Deus. Isso tudo é pela graça, é de graça. Não precisamos fazer esforço, nenhum sacrifício, apenas entregar a vida ao Senhor, para que Ele faça aquilo que Ele deseja com cada um de nós. O propósito de Jesus aqui, então, é, além da ideia de estar enraigados, ou enxertados, ou ramificados nele, é tornarmos amigos do Senhor Jesus. Lá em João 15, de 13 a 15, vai dizer que ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos,
se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Meus queridos irmãos, é importante a gente entender todo esse processo, porque a responsabilidade de frutificar na família é nossa, é minha e sua. Então a minha família ela não vai ser ganha para Cristo enquanto eu não frutificar, porque é eu que sou o veículo para alcançar esse resultado. A minha família ela não vai ter harmonia enquanto eu não frutificar. Na minha família não terá amor, compreensão, companheirismo, enquanto eu não frutificar. A responsabilidade é nossa, não é de outra pessoa, não é de Deus. Deus ele cria todas as condições para que eu e você frutifique. Ele limpa, ele poda, assim como ele faz com os ramos, a videira inteira, a via inteira, né? Ele poda para limpar e produzir plantas desenvolvidas, plantas que produzam frutos de qualidade. Então, se o Senhor Jesus, ele nos permite estar nele, ele nos permite, através dele, frutificar, porque sem ele nada disso pode acontecer. Mesmo que façamos qualquer tentativa de sozinhos resolver o problema, não vai dar certo, não vai dar certo. Se você já tentou um dia, você já deve estar sabendo que não dá certo tentar fazer as coisas sem Deus, sem o Senhor Jesus. Então a gente precisa entender bem essa questão. A ação de frutificar é nossa. O resultado, quem produz, é Deus. Porque é através dos frutos que nós produzimos, é que alcançamos, atingimos aquela vida, aquele resultado, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Então, é preciso dar fruto. Mas é preciso entender que nenhuma árvore dá fruto de um dia para a noite. Existem árvores que quem planta não vive o suficiente para ver aquela árvore frutificar. A exemplo da tâmara. A tâmara, ela leva 80 anos para dar o primeiro fruto. A árvore nasce, né, cresce e leva 80 anos para dar o primeiro fruto. Então tem alguém que planta, essa pessoa geralmente não consegue ver essa árvore dar fruto, a menos que ela viva, né, esse período todo, né? Ou coloque uma criancinha para colocar a semente na terra. Outras plantas levam menos tempo para dar os frutos. Mas a árvore, ela não dá um fruto de uma hora para outra. E nem sempre os primeiros frutos são os melhores. Assim somos nós. Eu não vou nem fazer a pergunta se vocês estão dando frutos, porque isso é uma pergunta pessoal. É uma reflexão pessoal. Mas vocês vão começar a entender que cada dia que passa, quanto mais limpo nós estivermos, melhores são os frutos que nós damos. Quanto mais ligados em Cristo estivermos, quanto mais obediente formos, melhores frutos daremos. Existe uma evolução.
E essa responsabilidade de limpar é do próprio Deus. É Ele que é o lavrador. É isso que diz aqui no primeiro versículo. Quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. É o Senhor Deus quem cria todas as condições para que nós possamos frutificar. E cada dia frutificar melhor. Cada fruto ser de melhor qualidade. Agora um detalhe importante que vale a pena a gente falar, é que esse galho que é cortado, essa poda que é feita, esses ramos que acabam sendo tirados, porque estão de alguma forma atrapalhando o desenvolvimento da planta, eles ficam ali, no chão. E quando passa o inverno, o lavrador, ele colhe, ele pega aqueles ramos todos que foram cortados, replanta aqueles ramos em terra fértil, em terra úmida, próximo das raízes das plantas, para que eles possam frutificar novamente. O que isso quer dizer? O Senhor Deus, Ele não desiste de nós. Às vezes nós não permitimos a poda. Às vezes esse processo de poda é um processo doloroso. E que muitas vezes nós estamos alheios, dispersos. Como diz o nosso querido pastor Pereira, desligado da tomada. Estamos aqui, estamos na vinha, parece que estamos enxertados, mas estamos desligados da tomada. Estamos até atrapalhando que os frutos melhores ocorram, aconteçam, em toda a plantação no geral. Mas o Senhor Deus, Ele não desiste de nós. Ele vem, replanta, cuida, poda novamente, tira aqueles galhos que secaram, para que eu tenha a oportunidade de entender a poda de Deus na minha vida. Quando Deus estiver podando você, não reclame, nunca reclame, aceite, entenda que é um processo de santificação, de busca, de ser melhor crente, de ser melhor cônjuge, de ser melhor filho, pai, de fazer a diferença na família, de permitir que esse fruto ele venha cada vez melhor e essa família ela possa crescer, se desenvolver, ela possa atingir um patamar melhor do que está. Então essas estacas, elas quando recebem aqueles ramos que foram cortados e replantados, o sol vem, aquece os ramos, a umidade do solo produz nutrientes para que aqueles ramos possam frutificar novamente. Então, meus amados, esse processo de limpeza, de poda, é um processo, é uma demonstração de amor do nosso Deus para conosco. Por isso, não reclame disso. Entenda isso. E se ficar difícil passar pela poda, cale-se, espere, porque o resultado lá na frente vai ser melhor. Porque com toda a limpeza e todo aquele processo em que aquilo que está atrapalhando, que está de alguma forma impedindo o melhor frutificar, o melhor fruto, o fruto de melhor qualidade, vai fazer com que você cresça. E a ideia aqui não é você se destacar. A ideia aqui não é o ramo se destacar. É o ramo cada vez mais estar enxertado, entrelaçado, ligado na videira que é Cristo. A ideia de tirar
é essa ideia de limpar, né? Quando há fruto na videira, o lavrador vai, limpa, para que aquele fruto se desenvolva e para que venham melhores frutos, né? E quando essa limpeza acontece, a gente entende com uma conotação espiritual. Lá no versículo 3, ele vai dizer: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Não tem outra forma de frutificar, senão, primeiro, estar em Cristo, estar enraigados, ramificados em Cristo. Segundo, através da palavra, através do entendimento da palavra, da leitura da palavra. Quanto mais você se aproxima da palavra, mais você conhece a Deus, mais você permite essa limpeza, porque por mais que o Senhor seja soberano, Ele não invade, não interfere na sua vida. Ele só faz aquilo que você permite. Ele tem o poder até de interferir, mas Ele prefere não interferir, porque Ele deseja que você perceba isso. Então, se já estamos limpos pela palavra que o Senhor tem falado, através da sua palavra, da Bíblia, através de outras situações em que Deus, né, pela sua infinita bondade, misericórdia e poder, tem usado para nos mostrar, precisamos entender que esta limpeza, ela é para nós benéfica, para que eu consiga desenvolver e consiga também dar frutos. Essas palavras são ditas também lá no cenáculo, quando o Senhor Jesus começa a confortar os seus discípulos. É a mesma ideia, é a mesma intenção. Os ramos estão limpos pela palavra. E aí, se os irmãos começarem a ler o texto de João 15, pelo menos até o versículo 8, os irmãos vão perceber, né, que uma expressão que ele usa em permanecer em mim. Vós estáis em mim, permanece em mim. Ora, só permanece aquilo que já está, aquilo que já chegou. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, o Senhor Jesus passa a morar dentro de nós. O Espírito Santo passa a morar dentro de nós. E a ideia de permanecer é eu entender isso e continuar firme em Deus, em Cristo, ramificados em Cristo, para que esse frutificar aconteça, e aconteça de forma natural, aconteça de uma forma leve, tranquila, porque dessa forma eu vou conseguir os resultados que eu preciso na minha família, na minha vida, no cotidiano, na minha igreja. São através desses frutos. Então, por exemplo, eu quero uma família aos pés de Cristo, eu preciso frutificar. E cada dia o meu fruto precisa ser de melhor qualidade. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu consigo despertar naquele outro que está ali convivendo comigo, um interesse, a curiosidade de saber quem é esse Deus, por que esse Deus, e o que foi que Ele fez para transformar tanto a vida desse irmão, desse cônjuge, desse filho, desse pai, dessa mãe, que está inserido na família. Essa curiosidade vai trazer as pessoas, vai atrair as pessoas para Cristo.
elas também sentirão a necessidade de estarem ramificadas em Cristo, de estarem ligadas a Cristo. Mas vale a pena lembrar, meus amados, que isso é um processo que só começa ele termina quando nós não estivermos mais aqui neste mundo. Não precisaremos mais. Mas enquanto estivermos aqui neste mundo, precisamos frutificar. Precisamos melhorar a cada dia essa safra. Precisamos melhorar a cada dia a qualidade desse fruto. E a ideia de melhorar a qualidade desse fruto é permitir a poda de Deus em nossas vidas. Permitindo a poda de Deus em nossas vidas, nós alegramos o coração de Deus. O Senhor Deus, Ele sabe que pode contar com cada um de nós. É por isso que Cristo fala: sem mim nada podeis fazer. Não há nada que nós possamos fazer sem Cristo. Precisamos de Cristo. Precisamos estar enraigados nele. O ramo, para dar frutos, ele precisa estar ramificado na videira. Os irmãos já devem ter visto uma videira. Se não viu, assistam o Globo Rural. O Globo Rural mostra lá. Os irmãos já devem ter visto, por exemplo, as experiências que os institutos fazem para melhorar a genética da planta, melhorar a genética do fruto, para ficar mais resistentes a pragas. Então existe todo um processo que é doloroso, é cortar o caule, é enxertar um caule no outro, um material genético no outro, para que aquela planta ela consiga se desenvolver, uma espécie mais forte, uma espécie com um fruto melhor, com um fruto de melhor qualidade. É isso que Deus faz conosco. Essa limpeza produz isso. Nem sempre ela é uma limpeza confortável. Precisamos sair da zona de conforto. O Senhor limpa, mas o esforço, a ação, ela é nossa. E quanto mais limpo estivermos, mais firmes estaremos, teremos mais possibilidade de agir, de frutificar, de mostrar esses frutos, a qualidade desses frutos nas nossas ações. Agora vejam só as consequências de alguém que não permite essa poda e que não produz frutos e que consequentemente são cortados. Parece até uma ideia de contradição, né? Porque o próprio Jesus disse que aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas eu já expliquei aqui que esses ramos que são cortados, eles são replantados. Quando passa o inverno, eles têm uma segunda chance, eles têm uma nova chance. E eu tenho certeza que eles não desperdiçam essa chance. E assim deve ser com cada um de nós. Perceba que quando você receber essa chance de ser replantado para frutificar, agarre isso com todas as forças. Faça o que for preciso, o que tem que ser feito, para que esse fruto venha, e venha com qualidade, e venha um fruto capaz de influenciar, capaz de trazer as pessoas, capaz de dar o resultado que você precisa produzir no reino de Deus, na sua família, na igreja, no seu dia a dia, nas suas relações. Mas vejam só as consequências de ser lançado fora. Significa perda de comunhão. O amor de Deus, ele jamais o amor de Deus, ele não pode ser impedido de nos alcançar. Diz lá em Romanos 8, pode ler lá em Romanos 8.
Nada pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus, ele não está impedido de chegar até nós. Mas nós podemos desprezá-lo. Nós podemos não querer. E aí vem a perda da comunhão. Segundo, secará. Isso significa a perda da vitalidade. Isso acontece com os ramos lá fora. Isso acontece com os ramos que estão aqui, mas que estão desligados da tomada, que não produzem frutos, porque nem permitem a poda, porque não aproveitam a segunda chance, uma nova chance, e ainda atrapalham aqueles que querem produzir frutos, e frutos de qualidade. E terceiro, será lançado no fogo, que significa perda de recompensa. Pense nisso. Pense, meus amados, nisso, porque a nossa vida cristã, ela é um processo. E a gente não pode mais, já não é mais possível viver sem essa compreensão. A palavra-chave é compreensão. Eu preciso compreender quem eu sou, eu preciso compreender que eu sou um ramo que estou enxertado em Cristo. Eu preciso compreender que eu estou ligado a Cristo e que eu preciso frutificar. Esse fruto que eu produzi, ele será benéfico para mim, para a minha família, para a minha igreja, para os meus irmãos, para os meus vizinhos, para a minha comunidade, essa comunidade. Olhem para trás e vejam o quanto esta igreja produziu de frutos e que alcançou essa comunidade aqui. Todos aqui dessa comunidade conhecem esta igreja pelos frutos que ela produz. Agora, esses frutos podem ser melhores? Podem, devem ser melhores. Depende de mim e de você. Agora vejam as consequências, os resultados que são produzidos por aqueles que permanecem em Cristo, por aqueles que entendem a importância de estarem enraigados, ramificados na videira verdadeira. Primeiro, resposta à oração, lá no versículo 7. Segundo, frutos, no versículo 8. Terceiro, cumprimento do propósito, portanto o Pai é glorificado. Quarto, amor. O terceiro, versículo 8, viu, irmãos? O quarto, amor, versículo 9 e 10. O quinto, plenitude de alegria, versículo 11. E sexto, evangelismo eficaz. Se nós não conseguirmos produzir frutos de qualidade, não seremos eficazes na hora de pregar a palavra, na hora de propagar esta palavra. Se nós não produzirmos frutos de extrema qualidade, não conseguiremos produzir os resultados que precisamos produzir na nossa família. A nossa família vai continuar capenga, vai continuar deficiente. E enquanto eu não entender a importância de estar enraizado a Cristo, ligado a Cristo, ramificados na videira verdadeira, e permitir a limpeza que o Senhor Deus faz, com a única finalidade de que eu produza frutos e melhores frutos, e frutos de qualidade, e frutos de extrema qualidade, eu não vou conseguir com que a minha família, ela seja alcançada por essa bênção.
Então a responsabilidade é minha e sua. Frutificar na família. Frutificar é uma ação. É eu que tenho que frutificar. Sou eu que tenho que produzir os frutos. Para que Deus produza o resultado que Ele quer produzir no meio da nossa família, no meio da nossa igreja. Nisto é glorificado Deus, o Pai, o agricultor, aquele que cuida da vinha, aquele que cuida da videira, aquele que permite e que cria todas as condições para que eu e você consiga frutificar. Então, meus amados, que Deus nos abençoe, nos ajude nessa jornada. Eu quero que você saia daqui hoje pensando, refletindo sobre isso. A responsabilidade não é de outra pessoa, a responsabilidade é sua. Não transfira isso, não terceirize essa responsabilidade. Porque é você, sou eu e você, que precisamos frutificar na nossa família. A nossa família só atingirá um outro patamar, ela só atingirá um outro status, conforme a nossa querida irmã leu aqui nos momentos iniciais. Eu e a minha casa, tu e a tua família será salva. Crê no Senhor Jesus e será salva tu e a tua casa. Isso só vai acontecer quando eu entender que a minha responsabilidade é produzir frutos, é ser mais amável, é ser mais bondoso, é ser mais longânimo, é não ficar criando problemas, é não querer colocar a minha razão acima de tudo. Então, enquanto eu não entender isso, eu não vou conseguir frutificar e os resultados para a minha família não vão acontecer. Então, eu quero que você saia daqui hoje pensando nisso. Pensem numa estratégia. Busque de Deus uma resposta. Peça a Deus que lhe dê sabedoria, mas produza frutos. E permita a limpeza de Deus para que esses frutos sejam cada vez melhores, sejam mais saborosos, sejam frutos de união, de compaixão, frutos que atraem, frutos que dão vida, que produz vida na vida do outro. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento especial. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado, Deus, na nossa caminhada. E nós, nesse momento, Senhor Deus, te suplicamos que o Senhor nos revista de sabedoria, discernimento, Senhor, disposição para produzir frutos de qualidade, frutos que permaneçam, frutos, Senhor, que produzam o resultado que o Senhor espera de cada um de nós. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado pela tua igreja aqui neste lugar, porque ela já tem dado muitos frutos. Muitas vidas já têm sido alcançadas, Senhor, por esses frutos. Muitos resultados essa igreja tem colhido, Senhor, ao longo desses anos, pelos bons frutos que aqui foram produzidos. Nos ajuda, Senhor, a produzir mais e melhor, para que outros resultados maiores aconteçam e tão somente o teu nome, Senhor, seja glorificado aqui neste lugar. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados.